Hoje a gente vai trabalhar com casos de faturação. Existem 4 casos de faturação, tá, galera? Os casos de faturação, normalmente, eles são assim. Primeiro, fator comum. Segundo, agrupamento. Terceiro, trinômio do quadrado perfeito. E o outro eu chamo de binômio, né? Mas, na verdade, o nome dele é... Deu um branco. Mas o nome dele é diferença dos quadrados, acho que é. Deixa só para buscar o nome certo, porque eu sempre chamo ele de binômio. Identifico ele como binômio, que eu acho mais fácil. O nome dele é diferença de 2 quadrados. Isso aí. Diferença de 2 quadrados. Mas eu chamo de binômio por quê? Vamos diferenciar os 3 casos. Primeiro caso, que é fator comum, ele já está dizendo, fator comum é que tem alguma coisa em comum. Vai ter uma letra ou um número em comum. Esse pode ter quantos termos quiser. Agrupamento já está dizendo, eu vou trabalhar com grupos. Grupos de fator comum. Então, se eu trabalho com grupos de fator comum, eu tenho que sempre ter uma quantidade par. Tem que ser no mínimo 4, aí ou 6, ou 8, ou 10. Trinômio já está dizendo, trinômio tem 3 termos, sempre 3 termos. Binômio, que é a diferença de 2 quadrados, sempre 2 termos. Por que a professora Sandra vai começar pelos 2 últimos casos, que é o trinômio e o binômio? Porque eles são a prova real do que a gente acabou de estudar. Nós trabalhamos produtos notáveis. E no produto notável, a gente tinha uma operação e desenvolvia o resultado dela. Por exemplo, a gente tinha lá x menos 9 elevado ao quadrado. Aí a gente fazia quadrado do primeiro número, que é x ao quadrado, menos 9x menos 18x mais 81, certo? Isso era o que a gente fazia nos casos de fatoração. Quando a gente trabalhava o binômio, a gente fazia o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, correto? O que vai acontecer? Os casos de fatorações de binômio e trinômio, que a prof acabou de passar para vocês, é a prova real daquilo que nós estamos fazendo. Agora, eu vou dar para vocês o resultado da conta e vocês vão ter que me dar de que conta saiu aquele valor. Por isso que eu vou começar de trás para frente. Quer ver? Eu vou compartilhar uma tela branca aqui com vocês e vou botar para vocês esses 2 casos super simples, tá? Então, olha só. Vou começar aqui pelos casos de fatoração. Nos casos de fatoração, prefiro começar fatoração. Prefiro iniciar pelo que a gente está trabalhando. O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com o trinômio do quadrado perfeito. Olha bem o que eu estou falando para vocês. Trinômio do quadrado perfeito. Eu resumo isso aqui numa única palavra, que é o trinômio. Ele já está falando que é quadrado perfeito porque é raiz exata. Quadrado é expoente 2. Prova real da potência é a raiz. Então, eu vou trabalhar com raízes exatas. Então, um caso seria o trinômio do quadrado perfeito. O outro caso seria, vamos botar aqui, o binômio, não é binômio, desculpa, diferença de 2 quadrados. Que seria o outro caso, diferença de 2 quadrados, certo? Por que eu chamo aqui de trinômio? Vamos lá, as dicas essenciais para a resolução de cada um. Eu chamo de trinômio porque sempre vai ter 3 termos. Sempre. Essa é a dica para identificação trinômio. Por que aqui eu chamo de binômio? Vamos lá. Porque aqui sempre vai ter 2 termos. Por isso que eu passo a chamar esse daqui de binômio, tá? Porque sempre tem 2 termos. Então, binômio vai ter 2 termos, trinômio vai ter 3 termos. Assim eu consigo identificar o caso que eu vou trabalhar. Uma outra coisa muito importante no binômio é que o segundo termo sempre tem que ser negativo. Então, tá? No caso aqui, ó, se vocês quiserem, eu posso colocar aqui para vocês nunca esquecerem, tá? Que, para nunca esquecer, que o segundo termo tem que ser... Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Deixa eu baixar aqui. O segundo termo sempre negativo. É uma forma de identificar, tá? Segundo termo sempre negativo. Essa é uma maneira de identificar. Porque assim, ó, o que acontece?
Quando eu vou fazer a atividade, vai ter situações em que eles vão aparecer os 4 casos juntos. Fator comum, binômio, trinômio e agrupamento, tá? Então, eu preciso saber diferenciar um do outro. Primeira maneira de diferenciar, se for um trinômio vai ter 3 termos, se for um binômio vai ter 2 termos. Outra maneira de diferenciar que é fundamental. Nesse caso, como nesse caso, nos dois, é fundamental que os elementos tenham raiz. Deixa eu fazer de letra maiúscula, isso aqui é fundamental. É fundamental que os elementos tenham raiz exata. Então, além de ter 3 termos e além de ter 2 termos, eles vão ter que ter raiz exata. Então, olha só, como que eu resolvo um binômio? Eu vou dar lá para vocês. X ao quadrado menos 10x mais 25. Esse é o trinômio, certo? E eu quero saber de que conta que saiu esse resultado. Passo 1. E simples. A gente vai tirar a raiz do primeiro e terceiro termo. Se eu tirar a raiz do primeiro e do terceiro termo, tá? Quem seria o primeiro termo? X ao quadrado. Tirem a raiz dele, fica x. Quem seria o terceiro termo? 25. Tira a raiz do 25, fica 5. Depois que eu tirei a raiz do terceiro termo, segundo passo fundamental. Que sinal vai ficar entre eles? Segundo passo. Sempre o sinal do segundo termo. No caso, o segundo termo aqui é o 10x. Eu vou colocar aqui o sinal de negativo. Então, seria x menos 5, a resolução que você tem. Para finalizar isso daqui, para ele voltar a ser um trinômio, eu vou elevar os termos ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui um parênteses. Vou finalizar, eu acho que é por aqui, tomara que um parênteses, e eleva ao quadrado. Tá aí a resolução. Vamos voltar que ficou muito em cima. Parênteses, parênteses, eleva ao quadrado. Tá aí a conta. Isso aqui nós aprendemos, acabamos de corrigir, ó. Quadrado do primeiro, x vezes x, x ao quadrado. Multiplica tudo que eu vejo. 2 vezes 5, 10 vezes x, 10x. E o último número, 5 vezes 5, 25. Eu estou fazendo o contrário do que eu estava fazendo antes. Olha outro exemplo. 16x ao quadrado mais 24x mais 9, por exemplo. Resolução. Já abre o parênteses. Tirando a raiz do primeiro número, seria 4, que a raiz de 16 é 4, x. Copia o sinal do segundo termo, que é o mais, e tira a raiz do último, que a raiz de 9 é 3. Fecha e eleva ao quadrado. Está aí o trinômio do quadrado perfeito. Esse é o resultado que surgiu dessa conta. Esse é o nosso objetivo nessa atividade. É descobrir... O objetivo nessa atividade é descobrir qual a conta que dá aquele resultado. E a gente faz isso com a prova real dela. Então, o que a gente fez aqui? Desculpa. No caso, qual a conta que resulta... Muito grande. Deixa eu diminuir aqui. Qual a conta que tem esse resultado? É isso que eu estou descobrindo aqui. Estou fazendo a prova real, estou fazendo o contrário do que eu estava fazendo antes. Então, eu descobri a conta aplicando essa regrinha ali. E isso vai acontecer para todos. Professora Sandra, a senhora fez com x ao quadrado. E se for outro expoente? Normalmente aqui vai ser expoentes pares. Vai ser 4, vai ser 6, vai ser 8. Quando eu trago para cá, eu trago sempre a metade dos expoentes.
Então, se aqui fosse x na quarta, viria ao quadrado. Se aqui fosse x na 6, viria no 3. Isso é o trinômio. Agora, quando eu pego um binômio, ele já está dizendo, ó, ele é um binômio. Ele é com 2 elementos. Então, ele seria assim, por exemplo. X ao quadrado. Deixa eu pegar um. Ele seria, por exemplo, x ao quadrado menos 36. São 2 termos. Binômio, ó. Por isso que eu chamo de binômio. Opa, tem um erro aqui no meio, desculpa. É sempre negativo. Por isso que eu chamo, ó, ele está falando, ó, diferença de 2 quadrados. O quadrado desse número e o quadrado desse número. O que eu fiz para chegar no quadrado do x ao quadrado? Multipliquei x com x. O que eu fiz para chegar no quadrado do 36? Eu fiz 6 vezes 6. Por isso que a gente fala que a gente tira a raiz exata desses números. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, primeiro passo. Primeiro passo, tiro a raiz. Opa. Deixa eu só para fazer. Tiro a raiz dos números. Quando eu tirar a raiz do número, eu já sei que é 6 e 36. Segundo passo. Segundo passo para isso aqui. Escrevo, vou botar assim, o produto da adição pela subtração dos valores. Meu Deus, professora, agora tu complicou a vida. Não, não compliquei. Adição é uma conta... desculpa. Adição é uma conta de mais, subtração é uma conta de menos. Correto? Olha o que eu vou fazer. Vou abrir um parênteses. Qual é a raiz de x ao quadrado? É x. Então, aqui eu vou botar adição. Qual é a raiz de 36? É 6. Fechou. O que é produto? Produto é vezes. Agora, eu vou botar x menos 6, que é a subtração. Fiz o contrário do que eu estava fazendo na outra conta. Ó, vou deixar bem claro aqui para vocês, ó. Raiz do primeiro número. Raiz do último número. E esse sinal aqui. No caso de cá, raiz do primeiro número e raiz do segundo número. Um sinal de adição e um sinal de subtração. Olha se eu não cheguei no resultado, o que a gente acabou de corrigir. X vezes x, x ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Pronto. Eu volto à ideia inicial. Ó, se eu pegar, por exemplo, outra situação aqui. Deixa eu pensar. 49x, 49a ao quadrado menos 81y. Cadê meu y? Vou botar y na quarta. Vou botar com um expoente diferente aqui. Pronto. Agora eu vou resolver essa situação. Para resolver essa situação, coloca o sinal de igual, abre um parênteses, tira a raiz de todos eles. Raiz de 49, 7. Pega a letra e põe a metade do expoente. Então, será 2, virou 1. 1 de adição. Agora, raiz de 81, 9. Pega o y e põe a metade do expoente. Como era 4, virou 2. O que eu fiz no primeiro, eu vou fazer no segundo. Só que agora, em vez de eu usar a adição, eu vou usar a subtração. E apliquei a fatoração desse termo. Então, olha só. Se alguém quiser tirar um print, pode tirar. Eu tenho isso aqui parecido, mas posso mandar para vocês. Então, olha só. O que eu fiz aí? Eu calculei 2 casos de fatoração. Para vocês entenderem o que seria a fatoração. Quando a gente estava lá na quinta série, lá no quinto ano, quarto ano, a gente também fazia fatoração. Que a gente chamava de decomposição. A gente pegava o número 123 e fatorava. 123 é 100 mais 20 mais 3. Eu mostrava através de uma adição como é que eu chegava no número 123. Só que agora a gente está trabalhando com letras, por isso que se chama fatoração. O que eu estou fazendo? Eu estou encontrando qual a conta que resultou naquele valor ali determinado. Então, hoje a gente trabalhou trinômio e binômio, que seria 2 casos de fatoração. Segunda-feira, a gente vai trabalhar com fator comum e agrupamento. Difícil? Não. Só precisa saber o quê? As raízes exatas. E não esquecer desses detalhes aqui, ó, galera. Não esquecer que esse elemento aqui elevado ao quadrado
Se eu não elevar ao quadrado, ele não volta a ser um trinômio. Porque, ó, 4 vezes 4, 16. Multiplica os 3 termos que tem, para chegar no do meio. E 3 vezes 3, 9. E esse aqui é um binômio. Que para ele voltar a ser isso aqui, eu preciso desenvolver o chuveirinho. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente pegou o tema que a gente aprendeu de produtos notáveis e estamos fazendo a prova real. Ou seja, estamos trazendo o contraponto do que a gente acabou de aprender. Casos de fatorações nada mais é do que descobrir qual a conta que me trouxe o determinado resultado. E aí, galera? Entendido?